nesta noite é visibilidade. E eu intitulei assim, visibilidade, ofuscando o verdadeiro brilho do cristão. Então nós vemos aí uma contraposição logo no título, e é sobre isso que eu quero discutir com vocês. Chamo a atenção de todos e convido a todos para prestar atenção nessa palavra, que é uma mensagem que traz uma orientação muito importante para as nossas vidas. Então, mais uma vez, eu peço a atenção de todos. Você que está aí reunido com a família, se você não ficar extremamente ligado, não dá para você entender o nosso objetivo com a ministração dessa palavra. Mas é algo que Deus colocou no meu coração e eu sinto o desejo de compartilhar com vocês. Então, meus queridos irmãos, quando nós falamos de visibilidade, eu chamo a atenção de todos os queridos irmãos para essa expressão que está em alta no momento, no mundo do marketing, no mundo dos negócios. Visibilidade seria a palavra do momento. E quando nós falamos de visibilidade, desculpe aqui, queridos, eu já estou falando há muito tempo, mas quando nós falamos de visibilidade, dentro do conceito de marketing, a palavra visibilidade, ela é positiva. Ela é uma palavra que vem agregar valor, que vem trazer transparência acerca de uma marca, acerca de uma instituição, acerca de um produto e assim por diante. E até mesmo acerca de uma pessoa. Mas o que Deus me trouxe ao coração para compartilhar com vocês, queridos, é algo muito profundo dentro deste tema, visibilidade. É que a visibilidade, enquanto conceito de qualificação de marca, ela traz aspectos positivos, muito diz respeito à nossa experiência cristã, a nossa caminhada de fé. Eu posso ver aqui um contraponto muito perigoso. E é por isso que eu disse, visibilidade ofuscando o verdadeiro brilho do cristão. Vamos entender isso? Vamos entender esse conceito, né? Eu gostaria de compartilhar com vocês que nos momentos de grandes crises, são os momentos em que os sentimentos mais intrínsecos do ser humano são manifestos. Isso tem a ver com o momento que nós estamos vivendo. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento sério, né? Um momento de grandes crises, tá bem? Agradecer a minha esposa que trouxe um chazinho aqui para mim e pedir licença para os irmãos para mim tomar um chazinho aqui, tá? Então, meus queridos, veja só. Então, nesses momentos de grandes crises, vai fazer a gente externar quem realmente nós somos. Qual é o nosso ser interior. Então, esses momentos vai fazer fluir sentimentos talvez até entanto desconhecidos. Sentimentos como amor, equilíbrio, liderança, ousadia, direção, sinceridade, ou sentimentos negativos como covardia, omissão, leviandade, ódio, individualismo, egoísmo e
tantos outros sentimentos são passivos de vir à luz, de vir à tona quando nós somos expostos a momentos de grandes crises e de grandes provações. Olha só como isso é interessante para nossas vidas como cristãos. Esses sentimentos, eles vêm à tona em momentos cruciais. Assim, as nossas vidas são mais conhecidas, a nossa realidade interior se manifesta e a verdadeira pessoa que somos surge. Qual é o tipo de personalidade que está sendo manifesta através da sua vida durante esse tempo de pandemia global que estamos vivendo como nunca visto antes? Esse chama a esta grande reflexão. A Bíblia Sagrada, meus queridos, ela vai nos mostrar pessoas reagindo de formas extraordinárias e surpreendentes nesses momentos de grande complexidade. Por exemplo, nós temos o episódio de Ahimaás, conhecido na Bíblia como o mensageiro sem mensagem. Ahimaás, ele conseguiu correr, ele conseguiu passar na frente de todos os mensageiros, mas quando ele chegou diante do rei, o rei disse: "O que você tem para me falar?" E então, Ahimaás se revela como um mensageiro sem mensagem. Ele chegou na frente, mas ele não tinha nenhuma mensagem para comunicar com o rei. A Bíblia nos mostra também episódios outros, onde homens como o rei Davi, também manifestou o que tinha dentro de si. Em um momento de euforia, ele rasgou as suas vestes e ele dançou em público. Tamanho foi a sua alegria em desfrutar da presença de Deus. Talvez ele fosse notado por outras áreas de percepção da sua vida. Talvez ele, como rei, como homem poderoso, podia se destacar por qualquer outra atitude, mas não por ser um homem que tinha a capacidade de ir além da sua sanidade mental, pelo gosto de alegrar com a presença do Senhor. Mas naquele momento de euforia, Davi se revela como alguém que tem coragem de se passar como um louco, mas ele salta, ele pula, ele se alegra na presença de Deus. Então, momentos de grande complexidade faz aflorar o nosso verdadeiro eu. A Bíblia nos mostra que Gideão, em um outro exemplo, ele estava escondido de trás do complexo da sua autoanálise, aceitando a ideia de que era o menor da tribo. Ele era o mais irrelevante da sua descendência. Mas dentro de Gideão estavam valores de um homem de verdade, de um homem desses com quem Deus podia contar. Deus sabia que ele teria ousadia e pureza de alma e coração para proclamar uma guerra em uma espécie de missão impossível, de com apenas 300 homens vencer o imensurável exército dos midianitas. Olha como isso é importante, irmãos. Ele tinha um complexo, ele achava que ele era o menor da tribo. Mas, na verdade, dentro dele, no momento de aflição, no momento de provação para Israel, revelou-se um grande gigante. Qual é o nosso verdadeiro eu? O que realmente está dentro de nós tem a oportunidade de manifestar em momentos como esse.
Será que é nesses momentos que nós vamos abandonar a nossa comunidade de fé? Será que é nesse momento que nós vamos permitir revelar o nosso amor, a nossa unidade, o nosso zelo pela obra? Esses momentos de complexidade podem revelar grandes homens e grandes mulheres a serviço do reino de Deus. Deus está olhando para você. Ele acredita no seu potencial. E Ele acredita que você pode ser usado tremendamente nestes momentos. Amém, meu querido irmão? Deus está contando com você. Deixa fluir, deixa surgir esse gigante que está dentro de você. Não deixe vencer pela negatividade, por sentimentos de medo. Pelo contrário, o Gideão que aparecia como alguém medroso e tímido, ele se revela como um gigante e traz a maravilhosa vitória para o povo de Israel, vencendo os midianitas com apenas 300 homens e mulheres, que também se revelaram como grandes gigantes para aquele momento de luta. Meu querido irmão, nós precisamos estar atentos às informações, a essas pérolas das Escrituras. As Escrituras Sagradas vai nos mostrar também um momento onde Pedro, de súbito, disse ao Senhor: Senhor, eu estou aqui, eu estou pronto. Se for necessário, eu estou pronto para matar, para lutar, mas para defender a causa do Senhor. Momentos depois, nós vemos-o envergonhado e negando triplamente o seu envolvimento com o Senhor. E Pedro diz: eu não conheço esse homem, eu nunca o vi, eu não sei de quem você está falando. Momentos de crise são momentos perigosos, porque esses momentos vão revelar de fato quem nós somos. Essas e muitas outras passagens das Escrituras nos convida a essa dura reflexão. Quem realmente nós somos? Qual é o preparo para o enfrentamento da realidade da vida cristã que nós temos diante de nós? Quando falamos do desafio de revelar aquilo que está dentro de nós, nos resta ainda o desafio do discernimento. Eu não estou falando de visibilidade. Eu não estou falando de visibilidade como conceito de marca, no qual estamos submetidos pelos recursos do marketing todos os dias. E pelo recurso do marketing nesse viés de autopromoção, de autoapresentação social. Eu estou falando das marcas intrínsecas que devem constituir homens e mulheres de Deus. As Escrituras nos mostram, para que eu possa ilustrar isso a todos que me ouvem, o exemplo de um homem chamado João Batista. Ele se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Ele se trajava apenas com roupas feitas de peles de camelo. Mas ele tinha uma vida intrínseca, tão correta diante de Deus, que ele perdeu a sua cabeça em uma bandeja. Mas ele não deixou de ser um verdadeiro porta-voz de Deus. É uma voz que clama no deserto. Este foi o conceito mais esplêndido em relação à sua atuação nessa vida. Jesus mesmo avaliou João Batista e disse: eu nunca houve e nunca haverá um profeta maior do que João Batista. E assim muitos exemplos temos nas Escrituras. Muito me assusta, meus irmãos. E muito me admiro de que o Evangelho nos próximos dias
ele está sofrendo ataques terríveis, ataques ameaçadores, talvez ataques como a história do cristianismo nunca mostrou antes. Talvez o mais sutil, talvez o mais indecifrável, talvez um dos mais traiçoeiros, um dos golpes que nós poderíamos considerar como o tiro de misericórdia para o Evangelho. A mídia, em suas articulações, com programações estratégicas, como, por exemplo, nós terminamos de participar, de acompanhar, a nível de Brasil, digo nós como nação brasileira, a 20ª edição do Big Brother Brasil. Eu acho que muitas pessoas não perceberam a mensagem subliminar, aquilo que realmente conta, que estava por trás dessa série. Terminou agora no mês de abril. Essa edição apresentou ao Brasil e ao mundo um modelo novo e admirável, um modelo desejável para o novo cristianismo. As pessoas que acompanharam devem ter feito essa leitura, aqueles que têm um discernimento cristão maior. Olha só, irmãos. Essa edição apresentou o cristianismo onde eu posso tudo. Tudo me convém. Não existe limites para a minha fé. Eu me torno a pessoa mais aceitável. Eu me adapto. Eu me adapto ao meio. Eu me torno como as demais pessoas. Eu faço tudo o que me vier à cabeça. E mesmo assim, eu continuo sendo um cristão. Esse é o golpe que eu considero desafiador para esses dias da igreja na terra. Será que nós teremos estruturas? Será que a nossa igreja terá estrutura e firmeza para superar essa afronta e essa ameaça para o cristianismo? Ninguém vai precisar sair dos templos, sair do prédio, sair da igreja. Mas as pessoas estão sendo ameaçadas em perder a sua fé dentro do templo. Então isso é muito desafiador. E esse conceito de visibilidade precisa ser entendido justamente para compreendermos esse aspecto de desafio à nossa fé. Será que essa geração se torna simpática a esse novo tipo de evangelho? A prova disso é o que nós acompanhamos e que diante dos nossos olhos, diante da sociedade brasileira, essa programação da Rede Globo, como teve a maior audiência da televisão brasileira. É bom lembrar que essas pessoas foram grandes influencers do momento. E essas pessoas não foram escritas por sorteio de participação, elas foram escolhidas a dedo para brilhar no maior reality show em audiência da televisão brasileira. Isso foi por acaso? Não, isso jamais poderia passar desapercebido diante dos nossos olhos, sem ser discernido pela nossa mentalidade cristã e pela revelação do Espírito Santo. Eu faço isso aqui, irmãos, com muito cuidado para compartilhar com vocês, porque eu preciso que vocês entendam esse conceito. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 2, versículo 20, vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Essa unção do Espírito Santo que está na minha vida e na sua vida precisa fazer a diferença. Nós precisamos, como igreja, ser capazes de discernir essa época. Como eu posso, como pastor, me contentar com cristãos
que dizem, ai, que maravilha que foi o Big Brother. Ai, mas que maravilha. Eu não posso perder. Eu gosto de tudo. É maravilhoso. Será que esse cristão não teve discernimento da mentalidade que está por trás? Então é isso que nós precisamos entender. Lembre que quando nós estávamos na grande discussão sobre o tema da homossexualidade, quando esse tema precisava de uma aceitação midiática e de uma dominação nos veículos de comunicação, então nós assistimos um reality show onde uma pessoa, um participante homossexual, nada contra a sua opção, essa é uma responsabilidade de cada um diante de Deus, mas nós vemos que estrategicamente aquela pessoa foi o ganhador do reality show, e a partir daquele momento ele se tornou uma pessoa admirável, ele se tornou um modelo para centenas e milhares de jovens que embarcaram nessa onda. Então agora, da mesma forma, o cristianismo foi bombardeado com a ideia e a possibilidade de ser um cristão e de encher a cara, de ser um cristão e participar nas noitadas, nas baladas, e no outro dia amanhecer orando pelas pessoas, profetizando, lendo a Bíblia, como se isso fosse uma normalidade de vida cristã. Os irmãos estão entendendo como é sério isso, meus queridos irmãos? Aqueles que estiverem compreendendo o raciocínio dessa palavra, diga amém, diga glória a Deus aí, só para que eu perceba que os irmãos estão conseguindo me ouvir. Eu agradeço, nós temos uma live original, somente com os membros da igreja, né? E eu louvo a Deus pela sua atenção, pela sua participação. Né? Nós vamos melhorar esse número, nós podemos, hoje é dia de domingo, a nossa necessidade é que tivéssemos aqui com pelo menos 80, 70 pessoas conectadas, né? Mas nós louvamos a Deus que os irmãos estão aí firmes na fé, firmes diante da palavra de Deus. Esse conceito para a nossa vida cristã nos dias atuais, eu acredito que ele é muito importante. Preste atenção nisso, irmãos. João Batista foi um homem de uma característica imprescindível, que por mais que ele foi considerado o arauto de Cristo, aquele que vem antes, o grande anunciador, aquele que preparou o caminho do Senhor, ele foi um homem de um caráter tão perfeito que ele desfrutou apenas de uma única visita pastoral, ainda a seu convite, e ele nunca reclamou. Que estrutura de fé! Que homem extraordinário! Que qualidade intrínseca estava dentro deste homem! Que coisa extraordinária! Era um homem desprovido de todo o egocentrismo, de todos os sentimentos de superficialidade. Um homem de caráter ilibado. Um homem que nunca dependeu dos holofotes. O seu ego nunca precisou ser massageado. Ele só tinha uma força que o mantinha de pé. A convicção de ser uma voz que anunciava a chegada do reino de Deus. João Batista, nos seus dias, se privou em uma espécie de jejum parcial. Ele não foi conhecido por desfrutar dos manjares mais degustáveis de sua época. Ele comia apenas uma refeição composta por 2 elementos da natureza: gafanhoto e mel silvestre. Mas a ciência comprova que ninguém comeu uma alimentação tão balanceada e nutritiva como João Batista alimentou em seus dias.
Isso nos reporta a um texto de Daniel, capítulo 1, verso 8. Daniel também teve essa experiência de integridade nos seus dias. Daniel 1:8 diz, e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E vocês conhecem a história bíblica? A Bíblia diz que quando aqueles jovens vieram a ser entrevistados, eles estavam saudáveis, eles estavam devidamente nutridos. Eram homens que faziam propósitos tremendos na presença de Deus. João não participou de alimento desejável, comidas afins, e nem mesmo vestiu as mais lindas vestimentas da moda. Enquanto o mundo daquela época corria atrás das sedas persianas de grande fama e de grande valor, os tecidos de mais nobre confecção, ele se cobria com pelo de camelo e um cinto de couro. Porém, a veste era tão eficiente para proteger o frio e ao mesmo tempo o calor. Esse é o caráter de um homem de Deus. À luz do conceito de visibilidade, esse homem estaria completamente reprovado. Mas a visibilidade para Deus não é aquilo que está na nossa marca por fora, é aquilo que nos marca por dentro, é a essência do nosso caráter como homens e como mulher de Deus. Tome essa palavra para a sua vida, meu querido irmão. Deus está falando conosco nesse tempo e nessa geração que nos convida a apenas uma vida de visibilidade externa. E isso é repróbaro diante dos olhos do Senhor. Mateus capítulo 3, verso 4. A Bíblia diz, esse João tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel. Visibilidade talvez seja a palavra mais apropriada para o momento. Talvez seja a marca registrada, a mais procurada, a mais desejada e a mais preocupante. Porém, dentro de um cenário de análise da vida espiritual, menos representativa diante de Deus. Visibilidade é a demonstração esplêndida daquilo que está por fora. É o ângulo fotográfico pelo qual nós somos vistos publicamente, mas possivelmente não representa o que realmente somos, não representa a nossa verdadeira essência, pelo ângulo que Deus vê cada um de nós. Temos um grande exemplo na nossa nação, onde um personagem foi conhecido pela visibilidade como o pai dos pobres, como o herói dos sem terras, como o pai dos necessitados, aquele que matou a fome da pobreza. Porém, tivemos que assistir de perto sua devassa e a fatídica exposição do seu verdadeiro caráter. Aquele que saqueou a nação, que tirou dela tudo quanto pôde, os bons costumes, o direito à honra, a segurança, o conceito original da sexualidade e as riquezas que era nossa por direito, ele a dividiu com seus comparsas e ideólogos de plantão, dentro e fora da nação brasileira, sendo punido com pena máxima, a prisão. Mas ainda assim, ele vive cercado de um grande número de pessoas que, como a Bíblia diz, não sabem separar a mão direita da esquerda. Se deixaram levar pela visibilidade e não pelo real ângulo
do qual se discerne um homem. Essa capacidade está se perdendo a cada dia, ainda mais que se aproxima o governo do anticristo para dominar esta nação. Essa palavra, talvez aparentemente prolixa, precisa ser entendida. Eu estou preparando a igreja que o Senhor me confiou. Eu estou preparando o meu rebanho para não ser pego pela sedução do século presente. Essa geração está seduzindo a humanidade e a preparando para cair nos braços do anticristo. Esses conceitos precisam ser entendidos. E o conceito da visibilidade, que está sendo tão propagado, é o conceito que vai dominar a mente de centenas e milhares de pessoas. Mas aqueles que conhecem a palavra de Deus, as Escrituras diz, não serão confundidos. E eu creio na palavra do Senhor. Meus queridos, nós precisamos entender estas entrelinhas. Nós precisamos ficar atento a esta revelação das Escrituras. Jesus Cristo, em seus dias, nos chamou a entender essas particularidades. Ele nos convidou a entender esses conceitos mais intrínsecos. Em Marcos, capítulo 4, verso 12, Jesus disse, nos advertindo, ele disse, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Olha que responsabilidade, irmãos. A mensagem do Evangelho está sendo proclamada, mas muitas pessoas, vendo e ouvindo, não conseguem entender. E é aí que está a grande diferença. Então esses conceitos estão sendo roubados do cristianismo, dos cristãos, e eles não estão percebendo. Mas a igreja que está atenta à voz do Evangelho, a igreja que está atenta à voz do seu pastor, será poupada do laço do passarinheiro e não vai cair nas artimanhas do anticristo. Jesus nos desafiou a entender o que realmente ele veio trazer. Ele veio trazer o evangelho da realidade, o evangelho das boas novas, o evangelho da salvação. O que nem mesmo o grande imperador, o grande Pilatos foi capaz de entender. Ele revelou a nós. Pilatos disse, o que é a verdade? E dizendo isso, tornou a ir a ter com os judeus e disse-lhes, eu não acho nesse homem crime algum. A maior autoridade daqueles dias se revelou sem o conhecimento da verdade. Meus irmãos, são milhares de pessoas nessa geração que já perderam a noção do conceito da verdade. As pessoas hoje estão dizendo que as verdades são muitas e que a verdade é a verdade de cada um. Com isso, estão negando a verdadeira verdade. Porque quando a verdade se torna a verdade de cada um, então nós não teríamos uma verdade absoluta. E esse conceito, ele desafia a fé e desafia a palavra de Deus. Nós não podemos embarcar. Existe uma verdade que é baseada no fato. Pilatos não a conhecia nos seus dias. E esta geração está chegando a esse mesmo nível. Quando as pessoas não sabem o que é a definição do conceito de verdade, elas vão se embarcar em algo que elas acharem glamouroso, atraente, criativo, divertido. E isso é matéria de fé. E automaticamente estarão sendo seduzidas pelo anticristo. Então a igreja precisa estar preparada.
Eu termino dizendo que, diante disso, nós somos convidados a abraçar a Jesus, a cairmos de joelho. Você é convidado diante do Senhor para se prostrar com o rosto em terra e para vomitar de dentro de você toda a contaminação do pecado. O mundo onde vivemos, o ar que nós respiramos, traz para dentro das nossas células a formação de um DNA anticristão. À luz do Evangelho, arranque todo o mal de dentro de você. Veja o que a Bíblia diz. E desde os dias de João Batista até agora, se violência ao reino dos céus. E o reino dos céus é tomado pela força. E os que se esforçam vão tomar posse dele. O reino dos céus é tomado por esforço, meus irmãos. O que mais a Bíblia diz? Mateus 5:29. Portanto, se o teu olho direito te faz escandalizar, arranca-o e o atira para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja lançado todo o teu corpo no inferno. São palavras duras, queridos, mas são palavras verdadeiras. Lucas capítulo 9, verso 23. E Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue ao conceito da visibilidade, da sua autoconfirmação, do seu ego. Negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. São palavras de Jesus. Qual é o evangelho que você está reproduzindo? É apenas visibilidade? Como aquela figueira que só tinha folhas, mas não tinha frutos, e Jesus, de tanta decepção, a amaldiçoou e ela veio a secar-se? Alguém está se aproximando de Jesus e diz: esse foi ter de noite com Jesus. E disse-lhe: mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus, olhando para aquele moço, repleto de visibilidade, desfrutando de um perfil externo invejável, com certeza, contemporizando momentaneamente, ele estava rodeado de milhares de seguidores no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Snap. Ele se achava autossuficiente. Ele era o príncipe dos judeus. Porém, Jesus, que não se deixa iludir por visibilidade. Jesus vê o que está dentro do coração daquele homem. E para o admoestar, em como sua vida estava beirando as trevas, Jesus disse: por que vens à meia-noite? Você não pode se expor por causa da sua popularidade? Você se envergonha de ser visto como mestre à luz do dia? Eu não sou tão importante como você afirmou em suas palavras? Então por que sente vergonha de mim e vens ao meu encontro à noite? Aquele homem, então, o grande Nicodemos, o príncipe dos judeus, está diante de Jesus. E Jesus o admoesta e disse: na verdade, eu te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A nossa vida não pode ser composta pela visibilidade externa, mas sim pela visibilidade interior, aquilo que está dentro de nós. E como eu disse introdutoriamente,
As crises revelam quem nós realmente somos. Se nós somos dedicados, se nós somos amorosos, se nós somos medrosos ou covardes. Deus está nos testando durante esses dias. Mas Ele quer achar em você um grande homem e uma grande mulher de Deus. Por que Jesus enfatiza o termo na verdade, duplamente? Jesus quer deixar bem claro que a mente daquele homem, ora cheia de ideias e interpretações equívocas, haveria várias expectativas e vários conceitos e interesses que de repente o colocaria em primeiro lugar. Mas diante do conceito da verdade vinda de Deus, que é acima do conceito da visibilidade, o conceito que analisa aquilo que é mais intrínseco e que às vezes nem é notado nos dias de hoje, ele precisava nascer de novo. Isso é muito importante para a nossa reflexão. Quem é esse Jesus? Por que as pessoas que se aproximam dele logo são reprovadas? Por que ninguém consegue se manter de pé diante do Filho do Homem? Quem é esse Jesus que as suas mensagens sempre são mensagens exortativas? Por que ele não dedicou parte do seu ministério a mensagens de autoestima, de autoajuda? Por que ele não gastou grande parte do seu ministério com mensagens massageando o ego das pessoas, colocando as pessoas para cima? Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus veio nos trazer o caminho pelo qual importa que nós devamos seguir. Então, meus queridos, me perdoe por essa palavra tão incisiva, mas essa palavra tem o objetivo de livrar esta geração e de livrar a todos que me ouvem das sutis ciladas do adversário. O anticristo está por trás desta pandemia e do momento que nós estamos vivendo. Ele está criando um conceito, ele está familiarizando as pessoas com conceitos. Está capaz de tirar as pessoas da presença do Senhor, de arrancá-las da presença de Deus. Por isso eu enfatizo com muita sinceridade no meu coração. Se lance aos pés do Senhor. Nós estamos impossibilitados de estar dentro dos nossos templos. Mas eu creio que Deus vai falar profundamente ao seu coração, através das nossas lives, das nossas mensagens, das nossas transmissões. E eu quero convidar você, e eu quero pedir aos irmãos para fazer uma grande campanha durante a semana, durante os seus contatos. Toda pessoa que você encontrar durante a semana, através das redes sociais, desafie a pessoa dizendo: vamos fazer parte das lives de pregação do nosso pastor. Vamos ouvir a mensagem de Deus. Meus irmãos, eu estou desesperado com tantas coisas boas que Deus tem comunicado para falar à igreja. Eu preciso que você me ajude a colocar os irmãos dentro do nosso grupo para ouvir a mensagem do Evangelho. Amém? Esse ambiente é um ambiente para mensagens curtas. Eu sei disso. Eu tenho consciência. Mas eu quero que os irmãos entendam que na nossa particularidade, nós estamos dentro de um grupo privado, exclusivo. Então eu preciso chamar os irmãos para alguns minutos a mais, para que eu possa comunicar com vocês mensagens de grande responsabilidade acerca da palavra de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Nesse momento, que o melhor de você possa ser externado. E que não seja amargura, que não seja inveja, que não seja divisão, que não seja complexos negativos.
mas que seja sentimentos altruístas. É hora de levantarmos a cabeça e enfrentarmos esses dias que estão diante de nós. Eu creio que o Senhor tem bênçãos e promessas para o seu povo. Nós vamos ficar firmes e vamos sair do lado com a vitória. Essa palavra, meus queridos, é uma palavra introdutória para uma série de mensagens que eu desenvolvi com a ajuda do Espírito Santo, para que nós possamos entender esse cenário de preparação para a manifestação do Anticristo. Eu quero chamar a atenção dos senhores e nos próximos dias sempre nós teremos aí sim uma palavra breve, uma palavra anticristo que nós já publicamos, e nós vamos trazer uma mensagem breve de cada um daqueles tópicos, revelando às pessoas o momento que nós estamos vivendo. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e que essa palavra esteja ao seu coração.